Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece. E hoje a gente vai continuar aqui falando dessa vez sobre o arco pós-guerra ou pós-Marineford também conhecido, beleza? Onde acontece aqui as consequências, da derrota da tripulação do Barba Branca. E cara, como o mundo lida com essa perda, né? Já que foi um Yonkou que foi derrotado e era uma força imensa ali no mundo. Com certeza é um vazio que algumas pessoas vão adorar preencher, né? E haverá muitas consequências também. Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Vamos começar primeiramente falando sobre os supernovas, que depois de ver tudo o que aconteceu, né? Sobre toda essa guerra aí de Marineford, a gente vê o Eustace Kid especificamente falando que o Barba Branca, a perda dele, né? Faz com que o equilíbrio dos três grandes poderes desmorone. Esses três grandes poderes são a Marinha, o Shichibukai e também os Yonkous, né? No caso aqui, a queda dele enfraquece, deixa essa balança, né, bastante frágil, que já estava sendo fragilizada com o que a gente vê ali o Ruffy fazendo, né? Ele enfrentando Gecko Moria, enfrentando Crocodile, né? A gente vê ali alguns Shichibukais se rebelando, né, no decorrer ali de Marineford, então a coisa já estava meio complicada, mas com certeza ter um imperador a menos faria muita diferença, né? E o Kid já tá de olho nessa fatia aí. A gente também vê as consequências da morte do Barba Branca mais diretamente na população, onde a gente vê ali alguns piratas comemorando sobre o fato do Barba Branca ter dito que o One Piece existia, então tem uma nova leva de piratas querendo ir atrás do One Piece. A gente também vê aqui alguns civis e fuzileiros navais comemorando que o Barba Branca está morto, ao mesmo tempo que uma cidade é atacada por um tal de Barba Marrom, e ele está atacando uma cidade que era protegida pelo Barba Branca, mostrando aí que muitas ilhas vão acabar ficando marginalizadas, né? Porque não tem como a marinha cobrir todo o espaço que o Barba Branca protegia e cuidar das outras partes ao mesmo tempo. A marinha já tem problema demais. E ainda foi bastante prejudicada também em Marineford. Então, assim, não foi uma vitória, mas com gosto de derrota, sabe? Algo muito semelhante com o que a gente vê lá no Super Choque, se eu não me engano, que ele fala sobre a vitória de Petrus, se eu não estou enganado. E depois disso, a gente acaba vendo ali o que aconteceu com o Ruffy, de fato. E a gente também vê ali as pessoas falando sobre ele, né? Que o Ruffy está hospitalizado, em estado grave. A gente vê a Hancock encontrando o LOL. Depois o Ivankov também aparece aqui, né? Alcança eles. E a gente também vê aqui o Jinbe, né? O Jinbe especificamente ele tá muito agitado, ele não consegue se acalmar porque, né, foi confiado a ele a segurança do Ruffy pelo próprio Ace. Então, ele quer muito que o Ruffy sobreviva, sabe? Ele não consegue ficar quieto sabendo que o Ruffy tá hospitalizado lá lutando entre a vida e a morte, né? Inclusive é interessante que o LoL protegeu o Ruffy, mas ele fala que ele não tinha um motivo específico, ele só achou que era a coisa certa a se fazer, sabe? Isso é bem interessante, parece que foi um impulso que deu nele que fez com que ele fosse atrás do chapéu de palha lá em Marineford, tá? Isso é bem interessante. E bom, voltando aqui pra marinha, inclusive, né, por falar em Marineford, a gente tem aqui as consequências por parte da própria marinha, né? A gente vê aqui, por exemplo, o Sengoku descobrindo que um Magalhães, ou Magellan, como queira chamar, ele foi espancado lá em Impel Down. E o Barba Negra fugiu, levando uma galera lá de Impel Down com ele, né? E apesar dele ter levado umas 4 pessoas, se não estou enganado com ele, tinha várias pessoas no nível 6 de Impel Down que acabaram escapando também, né? E são pessoas extremamente perigosas, provavelmente as mais perigosas do mundo pirata. Então o Sengoku ele imediatamente quer emitir um cartaz de procurado de cada um deles. Só que aí vem o plot twist, porque o próprio governo mundial não quer que o Sengoku imprima cartazes. Na verdade, essas pessoas têm que ser escondidas do mundo, né? O governo mundial vai ficar com a imagem manchada, vamos dizer assim, se as pessoas descobrirem que essas pessoas estão vivas, né? Lá do nível 6. Então, o governo mundial, de livre e espontânea vontade, quer manter segredo, sabe? Da fuga dessas pessoas, o que deixa o Sengoku pistola, né? E é uma das coisas que faz com que ele deixe o cargo posteriormente, né? Desse jeito. Também tem a questão aí do Doflamingo e os pacifistas que estão metendo a porrada no Gecko Moria, né? E aí o Gecko Moria pergunta, né, se foi o Sengoku que autorizou ele a ser atacado, porque o Doflamingo fala, né, que o governo mundial considera que o Gecko Moria é muito fraco para ser um Shichibukai e que seus serviços não são mais necessários, é melhor ele ser considerado um morto de guerra, né?
Então, quando ele questiona aí o Doflamingo fala que quem deu a decisão não foi o Sengoku, foi alguém muito mais elevado, né? Alguém com uma patente muito maior do que a dele. Olha que interessante, né? Depois a gente também vê aqui em West Blue, a gente vê aqui uma nova tripulação pirata surgindo. Ou seja, o Barba Branca ele inspirou novos piratas a surgirem, né? Ele criou uma nova geração de piratas, isso é bem interessante. Ele fez algo muito semelhante ao que o Gold Roger fez praticamente, né? Ele foi aí um Gold Roger 2.0, vamos dizer assim, né? Bem interessante. E a gente vê que a marinha vai atrás dessa nova patota, dessa nova leva de piratas aí também. Bem legal, né? Então a gente tem aí um novo One Piece, vamos dizer assim, se formando. Bom, acontece que depois a gente volta aí para o Chapéu de Palha e acontece que ele acorda louco, né? Falando, gritando pelo Ace e tal, o pessoal tem dificuldade ali em acalmar ele. O Law até fica preocupado, né? Que se o Luffy continuar se mexendo muito, ele vai acabar abrindo as feridas dele. E a Hancock tem a ideia de cuidar do Luffy, né? E pedir ali para os piratas Corazon irem com ela até a Ilha das Amazonas, né? Até a Amazon Lily, para que eles fiquem escondidos na marinha, né? Já que ali ninguém chega perto mesmo. E enquanto isso eles vão tratando do Luffy nesse meio tempo, né? Só que eles ficam só no cantinho ali da praia, não entram na ilha de verdade. Fica só num cantinho ali da ilha, né? Enfim, acontece que o Luffy fica ali sendo tratado, né? Enquanto o Law cuida dele ali, junto com os piratas Corazon. E o Jinbe fica na apreensão, né? Enquanto isso o Ivankov ele vai embora, ele vai para o reino de Kamabaka. E a gente sabe que ele acaba encontrando lá com o Sanji e tem um desfecho bastante peculiar, eu diria, né? Enfim. E acontece que, enquanto a gente vê aqui o Luffy, né, desesperado, primeiramente ele começa, depois que ele se recupera do primeiro choque ali de acordar, depois ele para de aceitar que o Ace morreu, ele não aceita que o Ace morreu, pra ele o Ace simplesmente, aquilo foi só um sonho, foi só um delírio dele. E aí depois, quando ele começa a cair na real, ele começa a chorar de novo, e o Jinbe tenta acalmar ele, mas não consegue. E aí o Jinbe ele sente essa dor do Luffy, né, ele acaba sentindo bastante essa dor do Luffy, porque ele se importa bastante com ele, né? Ele teve aí uma missão, né, confiada a ele de proteger o Chapéu de Palha e ele tá vendo que ele tá falhando nisso, né? E o Luffy não para de chorar ali, lembrando do Ace. Mas também a gente acaba tendo aqui um flashback bem interessante. Olha, um dos melhores momentos de One Piece é esse flashback aqui, que conta a infância do Luffy e do Ace, como foi que eles se conheceram, né? O Garp ele acaba levando o Luffy depois que ele comeu a Gomu Gomu no Mi para os bandidos da montanha ali, né, para aprender a ser um sobrevivente, né, para aprender a ser durão. E acontece que a gente conhece aqui a Dadan, que é a líder ali dos bandidos da montanha, e ela é durona, ela realmente bate de frente ali com o Garp, não quer, como é que fala, não quer cuidar do Luffy, né? Só que o Garp acaba convencendo ela, né, não de uma maneira muito sutil, mas convence. Enfim, o importante é o que importa, é o que dizem, né? E ela acaba ficando ali então, cuidando do Luffy, mais ou menos. E é aí que o Luffy conhece o Ace, que já está sendo cuidado ali por essa Dadan, né? Por essa tal de Dadan. E acontece que o Luffy ele acaba tentando criar uma amizade com o Ace, só que o Ace meio que tá cagando e andando, ele não quer saber de ninguém, tá ligado? Ele quer ficar sozinho no canto dele, até porque aqui ele já tem as experiências aí de ter falado que ele era filho do Gold Roger e o pessoal meio que distrata ele. Mas o caso do Luffy é diferente, pra onde ele vai o Luffy começa a seguir ele. E aí o Ace começa a levar o Luffy para situações perigosas, né? A Dadan não liga, ela dá de ombros pra essa situação aí, ela não tá nem aí pra essa história. Mas o Luffy continua seguindo o Ace, apesar de sempre acabar se metendo em uma situação extremamente arriscada ali, de quase morte praticamente, né? Aí mais pra frente na história a gente acaba conhecendo o Sabo. O Sabo ele é um amigo, aí sim ele é praticamente o único amigo oficial do Ace. E eles dois acabaram roubando um dinheiro ali de um grupo de piratas, que são os Blue Jam. Só que acontece que esses piratas vieram procurar por eles. E então eles acabam fugindo ali, acabam se escondendo, só que o Luffy acaba sendo encontrado e é levado no lugar dos dois. E a primeiro momento eles pensam até em abandonar o Luffy, né, dizendo que ele vai dar com a língua nos dentes mesmo, então, né, deixa ele lá pra morrer que se dane, né, que se lasque ele. Enquanto isso eles pensam em guardar o dinheiro. O problema é que o Luffy não faz isso, o Luffy ele continua não falando sobre o paradeiro do Ace e do Sabo, e isso faz com que ele comece a ser torturado, né? Primeiro ele até aguenta ali as porradas porque ele é de borracha, então não adianta bater nele. Entretanto, acontece que ele acaba, um dos piratas ali, que é o tal do Portemy, acaba batendo nele com luvas com espinhos, né? E os espinhos perfuram a borracha
e machucam o garoto, que ainda assim se recusa a entregar o Ace e o Sabo. E quando o Sabo percebe, né, que o garoto realmente vai preferir morrer do que entregar eles, ele vê que eles cometeram um erro. Então ele e o Ace acabam invadindo lá o local e metendo a porrada nos piratas e resgatando o Ruffy no processo, tá? Foi um combate bem legal, inclusive, aí desses menores, mostrando que eles são até que bastante durões, né? Pra um bando de crianças perrapada, até que eles são bastante durões. E a gente descobre mais pra frente que esse Portemi, ele não é o líder dos piratas Blue Jam. Na verdade, o líder é o cara que tem o nome da tripulação pirata, que é o Capitão Blue Jam. E acontece que ele mata esse Portemi aí como punição por ele não ter conseguido resgatar o dinheiro de crianças, tá ligado? E aí a gente acaba descobrindo uma outra parte ali de onde eles moram, né? Que é, no caso ali, eles moram na Ilha Fúcsia, mais especificamente no que seria o reino de Goa, né? E a gente tem ali o reino por si só, fechado ali por muralhas. Fora dele a gente tem ali o Terminal Cinza, que é uma espécie de favela, um grande lixão, né, dali. E o reino de Goa é conhecido por ser o lugar mais bonito, vamos dizer assim, de East Blue especificamente. E acontece que eles querem manter essas aparências, né, de que eles são um local exemplar, né, um lugar bonito e exótico. E acontece que esse lixão aí tem causado muitos problemas pra eles, e mais pra frente eles acabam pensando em lidar com essa parte aí, vamos dizer assim, do reino, né. E acontece que as crianças acabam se envolvendo nisso por alguns detalhes. Por exemplo, acaba acontecendo que as crianças um dia eles vão pra dentro da cidade ali do reino de Goa e um adulto acaba reconhecendo o Sabo. E aí a gente vê que esse Sabo, na verdade, ele não é um garoto perrapado que está sobrevivendo no meio do mato somente. Ele é um nobre, ele é filho de um nobre, melhor dizendo, e ele acabou fugindo dos pais dele porque os pais queriam que ele fosse alguém muito importante, só que eles nunca deram amor para o Sabo. Eles queriam que o Sabo estudasse pra caramba e tal, queriam pressionar o garoto a ser alguém na vida, mas eles nunca deram amor em resposta à cobrança que eles estavam fazendo. Então o Sabo cresceu meio que sendo um fardo, basicamente é isso, ele se via como um grande fardo. Então ele decide fugir e virar um pirata, né, que é o que basicamente que todo mundo faz aí em One Piece, né. Se tá ruim pra se viver em um lugar, você viaja no mar como um pirata ilegal, enfim. Acontece que então o Sabo ele conhece o Ace e ele tem a ideia de acompanhar o Ace nas suas aventuras, né. Enquanto isso, o Ace ele então teve esse plano aí de roubar o dinheiro dos piratas e tal, pra comprar um navio e começar a sua jornada. Só que teve esse incidente todo do Ruffy e tal. E aí a gente vê porque que o Ruffy não entregou o Ace e o Sabo para os piratas Blue Jam, né? Onde ele fala ali que se ele entregasse, ele tinha medo de que o Ace não fosse mais amigo dele. Ou seja, o Ace nem era amigo de verdade do Ruffy, tá ligado? Ele não tava nem aí pro Ruffy. Mas o Ruffy ele tinha tanto coração, tanta amizade, né? Ele é tão inocente, vamos dizer assim, que ele acabava confiando de que o Ace já era amigo dele. E o Ace de fato se torna amigo dele depois desse momento, porque ele vê que o Ruffy é um cara legal, ele é diferente das outras pessoas que destratavam ele por ser um Gold Roger da vida, um filho do Gold Roger, né? Acontece então que eles fazem um pacto de amizade, né? Onde eles viram ali irmãos, né? Um pacto de irmandade, melhor dizendo. E daí pra frente então eles decidem acabar treinando bastante, eles têm uma vida juntos, né? Onde eles vivem ali até na floresta. Eles se distanciam um pouco dos bandidos da montanha e eles acabam treinando ali por um tempo, né, ficando mais fortes e tal. Acontece que como o Sabo ele tinha sido encontrado ali, né, ele acabou no meio dessa aventura, ele acaba sendo reconhecido na cidade. A gente vê aí o pai do Sabo fazendo uma aliança com os piratas Blue Jam para encontrar o garoto. E aí acaba que os piratas conseguem ali encurralar os três, o Sabo acaba se deixando ser levado em troca da vida do Ruffy e do Ace, né? Então ele acaba sendo levado ali para o reino de Goa novamente, onde a gente acaba vendo ali que realmente ele é até maltratado pelos pais, né? Já que ele quer ser um pirata, ele não quer mais seguir esses passos aí que eles querem. Mas entretanto parece que eles têm meio que um plano B, caso o Sabo não fosse encontrado mais, porque já deve estar há algum tempo desaparecido, que é um meio-irmão dele, que é o Starry, tá? E esse cara aí, ele até tem uma certa importância no One Piece, embora passe batido, tá? Primeiro momento. Bom, enfim, acontece que enquanto o Sabo tá lá sofrendo na cidade, a gente tem aqui os piratas Blue Jam trabalhando, né? Forçando ali o Ace e o Ruffy a trabalharem, carregando
algum material ali suspeito. E acontece que o Sabo descobre por meio do Starry de que os piratas Blue Jam, eles vão causar um grande incêndio ali no Terminal Cinza, naquela favela, naquele lixão ali fora do reino das muralhas de Goa. E eles vão receber ali a culpa de serem, vamos dizer assim, arruaceiros, né, que estão tentando ali impedir uma espécie de inspeção dos Tenryobitos, né, porque tem um Tenryobito que está chegando ali brevemente no reino de Goa para fazer uma inspeção, para saber se tá tudo bem ali, se o local é realmente tão bonito quanto falam e tal. Então é bem bizarro essa parte. E aí o Sabo ele acaba fugindo de casa e ele acaba tentando falar com as pessoas da cidade sobre o incidente, só que ele acaba descobrindo que as pessoas do reino de Goa, eles sabem o que tá rolando e eles aceitam. Pra eles tá de boa o pessoal do Terminal Cinza morrer. Eles acreditam que é uma espécie de purificação da cidade. Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência, ok? O Oda sabia muito bem o que ele estava escrevendo já nessa época. E acontece então que quando o Sabo vê que os nobres eles não se importam com o que vai acontecer com o pessoal do Terminal Cinza, ele fica possesso, ele fica louco, ele não consegue ficar tranquilo sabendo que a galera vai morrer ali. Inclusive o Ruffy e o Ace podem estar ali no meio das vítimas, né? E nesse momento aí de discórdia, ele acaba se encontrando com o Dragon também, que inclusive eles acabam batendo um papo onde o Dragon fica surpreso que o Sabo ele acaba dizendo ali que não, ele gostaria de não ter nascido nobre, ele se arrepende de ser um nobre, ele não gosta desse termo de nobreza, ele renega a nobreza dele. E o Dragon fica bastante impressionado ali com essa sinceridade, né? Com esse protesto que o Sabo tá expressando. Ao mesmo tempo que começa ali então um incêndio lá no Terminal Cinza e o Ruffy e o Ace, como o Sabo previa, acaba ficando presos ali no meio da confusão. O interessante é o que acontece com os piratas Blue Jam, porque o Blue Jam ele acaba pedindo ali para os guardas deixarem ele entrar na cidade, só que ele é barrado. E aí o que acontece? O plano que os nobres tinham combinado com os piratas Blue Jam era... basicamente ele ia fazer ali aquela queima, né, aquela purificação, entre aspas, lá no Terminal Cinza, e ele ia entrar na cidade e ele seria considerado um nobre. Inclusive ele fala na primeira vez que ele se encontra ali com as crianças de que sorte é do Sabo que ele nasceu um nobre, ele gostaria de ter nascido um nobre também. E era uma chance que ele viu ali então de se tornar um nobre de fato, só que ele foi passado para trás, ele fica preso no Terminal Cinza, que tá em chamas, basicamente ali, né? E acontece que, cara, o Sabo não tem como ir lá ajudar ninguém, né? Então ele só pode ficar assistindo de longe o incêndio ali comendo todo mundo, né? Queimando as pessoas e a localidade, enquanto o Ruffy, o Ace e os piratas Blue Jam estão todos presos ali dentro também. E a embarcação do Blue Jam também é queimada no processo, mostrando que os nobres já tinham tudo pronto ali, tudo planejado pra dar uma facada nas costas na primeira oportunidade com o cara, né? Foi foda de ver isso. Enfim, acontece então que tem uma cena aqui que é perturbadora, pelo menos pra mim, que é uma garotinha que ela acaba perguntando pro pai dela por que o pessoal do Terminal Cinza tem que morrer, por que essa galera tem que morrer no meio de um incêndio, né? E acontece que o pai dela fala que essas pessoas, elas não nasceram nobres, né? E que por isso elas devem ser exterminadas, né? E elas vão acabar morrendo por não serem nobres. E a garotinha, ela acaba falando uma parada que me dói muito no peito, que é quando ela fala que essas pessoas deveriam ter escolhido nascerem nobres. Isso mostra como que a mentalidade das pessoas da cidade é completamente fora da realidade, sabe? Não, é completamente irreal. Eles vivem num universo paralelo, praticamente, tá ligado? Eles construíram uma espécie de cultura que só justifica eles, tá ligado? Não é o que de fato acontece, mas na visão deles é isso. É muito, muito bizarro. Cara, sério, quando eu vi isso daqui a primeira vez eu fiquei possesso. É uma parada que realmente é irritante de ver. Dói lá no coração, lá no âmago, né? Bom, continuando a história, a gente vê aqui então o Ace e o Ruffy ficando presos no fogo com os piratas Blue Jam. E o próprio Blue Jam acaba ali brigando, né, com eles. E a gente vê que rola uma briga ali, né? Só que acontece que a Dadan aparece, pula no fogo, né? E acaba salvando ali eles, né? Entretanto, acontece que o Ace não consegue fugir de uma maneira muito parecida com o que acontece lá em Marineford. O Blue Jam acaba provocando o Ace para que ele continue lutando e ele acaba comprando essa ideia. Então luta ele e a Dadan contra o Blue Jam, tá ligado? Enquanto o Ruffy acaba escapando ali
do fogo. Também é nessa parte aí onde a gente vê o Ace despertando o hack do rei dele, né? Nessa confusão toda aí desse incêndio, ele acabou despertando aí o hack do rei também. E não só isso, por causa do que o Sabo falou para o Dragon, acontece que o Dragon ele acaba abrindo espaço ali no fogo usando seus poderes, que é o nome de vento, e ele acaba então resgatando as pessoas ali do Terminal Cinza, né? Fazendo com que elas virem potenciais aliadas aí para a rebelião que ele já estava fazendo ali, já estava rolando os esquemas. Inclusive a gente vê aqui o Ivankov também e alguns revolucionários ali, e parece que ele já está bolando algum plano relacionado a Goa também, pelo que dá a entender nesse flashback já naquela época. Mas a gente não vê o que realmente acontece com Goa nos planos aqui do Dragon, né? O que ele queria de fato. Acontece então que depois de muita luta e muito incêndio, o incêndio ele acaba, mas o Ace e a Dadan eles são dados como desaparecidos ou mortos, né? E isso choca bastante, porque o Sabo, como ele não tá sabendo o que aconteceu, ele pensa que o Ace e o Ruffy morreram. E aí ele decide de vez, cara, eu não quero mais ficar aqui, entendeu? Eu vou dar o meu jeito aqui de fazer um barco e ir embora, tá ligado? Ele decide deixar, então, o reino ali de Goa. Só que o que ele não sabia é de que o Ruffy tá vivo, e também o Ace e a Dadan também estão vivos. Eles acabam sobrevivendo ali, eles ficam escondidos por um tempo, enquanto o Ace fica cuidando ali da Dadan, que foi bastante prejudicada ali pelo fogo, né? Tentando proteger o Ace. Mas enfim, acontece que ocorre um grande incidente posteriormente, que é a chegada do Tenryobito, tal Tenryobito, que acaba aparecendo ali, chegando no reino de Goa. Só que enquanto o navio dele está se aproximando do reino, o Sabo está indo embora com uma pequena embarcação. Ele montou ali um barquinho improvisado e começou a velejar, já criando planos e tal, querendo deixar esse reino de lado, tudo que aconteceu, toda essa tragédia de lado. Só que ele passa muito perto do navio do Tenryobito, e em resposta a isso, o Tenryobito acaba explodindo o barco do Sabo, né? Ele acaba atacando ali a embarcação do Sabo, considerando uma insolência ele ter passado na frente ali ao navio de um Tenryobito, né? Ele atacou de graça, basicamente. O Sabo não tava nem aí pro cara, nem sabia quem ele era, e mesmo assim, só porque chegou perto, já tomou ali uma baita de uma explosão, né? E aqui é onde o Sabo é dado como morto. E acontece que um dos bandidos da montanha estavam vendo, ali tinha um cara que estava ali vendo essa chegada, né, do Tenryobito, e acaba descobrindo ali que o Sabo acabou, entre aspas, morrendo nessa explosão, né, nesse ataque aí do Tenryobito. E aí ele acaba falando para o Ace e para o Ruffy o que estava rolando, né? Que é o tal, inclusive o Tenryobito aqui é o tal do São Jalmak, se eu não estou enganado. Enfim, acontece então que é por isso que eu penso que eles lembram aí do Sabo como se ele fosse alguém muito importante pra eles, mas que acabou morrendo, ficando pra trás aí na história de One Piece, porque de fato, né, ele teve a embarcação dele naufragada. Mas o que a gente acaba descobrindo, na verdade, é de que ele não morreu, tá? A gente acaba descobrindo mais pra frente que ele foi acolhido pelo Dragon, ele foi resgatado ali pelo Dragon, e ele se tornaria mais pra frente um grande revolucionário, né? Mas até então aqui ele só tinha sido resgatado mesmo. Enfim, acontece então que vendo aí que o Sabo morreu, isso faz com que o Ace e o Ruffy acabam decidindo ali se tornarem muito mais fortes, né? Isso impulsiona eles a se tornarem alguém muito mais fortes. Inclusive, o Ace faz aqui aquela promessa para o Ruffy de proteger ele, né? De não morrer e nem deixar que o Ruffy morra de maneira nenhuma. Então aqui é onde a gente vê que o Ace ele acaba tomando muita responsabilidade, né, nessa época. E ele acaba virando um homão da porra. Ele acaba virando um cara fodão aí que depois de um tempo se lança ao mar, né? E o Ruffy posteriormente acabaria se lançando também. E a Dadan chora pra caramba, porque apesar dos pesares ela gostava das crianças ali, né? Tem até o momento que o Sabo fica ali também com ela, então ela tem muita empatia por essas crianças aí, apesar dela bancar durona e tal. É bem interessante de se analisar essa parte aqui, tá? Então a gente volta para os tempos atuais, onde a gente vê ali o Ruffy chorando pra caramba ainda, né? E ele pela primeira vez se questiona sobre se ele realmente poderia ser o rei dos piratas, né? Porque ele acaba falando aqui que ele é fraco, ele assume pela primeira vez que ele é muito fraco, que ele precisava ser ainda mais forte para conseguir lidar com as adversidades ali da aventura que ele tanto queria, né? Então ele finalmente se questiona sobre essa situação. Depois a gente vê aqui o Garp,
o Garp ele acaba voltando lá na ilha de Fúcsia, e ele é recebido pela Dadan com uma porrada violenta ali. Ela joga ele no chão e a gente vê ali que o Garp ele tá triste, mas a Dadan tá possessa, ela tá quase imparável. A não ser pela Makino. A Makino acaba impedindo que ela termine ali de dar uma sova no Garp. E acontece que ela tenta convencer a Dadan a não bater no Garp, falando que o Garp também tá sofrendo, né? E o Garp até fala ali que o Garp não poderia salvar o Ace e o Ruffy mesmo se ele quisesse. E inclusive a Dadan fala, né, que na verdade quem tá sofrendo agora não é o Garp, é o Ruffy. Ele é o que mais tá sofrendo agora, com certeza, né? E aí o Garp fala que ele até tá vivo, mas a Dadan completa, falando ali, né, por enquanto. Então assim, é uma parada assim que o Garp ele fica também pensando sobre as consequências, sobre tudo que ele fez, né? As decisões que ele veio tomando e toda a confiança que ele tinha na marinha até então. Isso tudo tá sendo posto à prova aqui. Ele tá, vamos dizer assim, tendo reflexões sobre isso, sabe? Lembrando que o Garp ele veio para essa parte, né, do mundo ali de One Piece, porque com essa nova ascensão dos piratas ali sendo formados de novo, novos piratas estão surgindo, o Garp decide ficar em East Blue para proteger ali o reino de Goa, né? Aquela cidade natal ali onde foi criado ali o Ace, o Ruffy e tal. Então é bem interessante de mencionar essa parte aqui também, tá? Depois nós temos aqui o Shanks, né, e os piratas de Barba Branca se despedindo de maneira efetiva ali do Ace e também do Barba Branca, né? A gente vê ali o pessoal mostrando condecorações e respeitos aos dois, né? Muito bonito essa cena, realmente uma das cenas mais bonitas e tristes de One Piece, né? Essa despedida. E a gente tem aqui o Shanks, né, falando mentalmente aqui para que o Ruffy limpe a sua mente, né, que ele alivie suas emoções, chore o máximo que puder, mesmo que chorar não seja uma coisa considerada masculina, né, mas que ele chore o máximo possível para aliviar os sentimentos dele, né, botar tudo para fora para conseguir se acalmar e colocar as ideias no lugar. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui o Ruffy então com o Jinbe, de novo, que não consegue consolar o Ruffy de maneira nenhuma, e o Jinbe fala ali pro Ruffy parar de se culpar pelas ações do Ace, né? Que foi o Ace que escolheu esse caminho, não foi o Ruffy, né? E acontece que o Ruffy fica bolado e tenta atacar o Jinbe. Eles acabam trocando ali os supapos. Obviamente o Jinbe ganha do Ruffy, isso aí não é nenhuma novidade. Então ele acaba imobilizando o Ruffy, o que não é muito difícil, dadas as condições atuais. E acontece que ele acaba imprensando ali o Ruffy contra uma pedra e dando um esporro no Ruffy, falando que esse sentimento de tristeza está ofuscando a razão do Ruffy, né? Tá complicando ali a visão do Ruffy, né? Mas que um dia ele vai encontrar algo pelo qual ele nunca vai parar de lutar. E aí o Ruffy começa a refletir sobre isso e ele acaba lembrando que ele tem uma tripulação pirata, né? Que ele sobreviveu ao tapão do Kuma. Então, obviamente, o resto da tripulação também sobreviveu, né? Então ele vai lutar pela sua tripulação. Agora o que sobrou pra ele viver, vamos dizer assim, pra ele se dedicar, é a própria tripulação dele. E é o que ele vai fazer. Então acontece que o Rayleigh aparece lá na Ilha das Amazonas. O Kuma tinha falado pra ele sobre pra onde tinha mandado o Ruffy, e só agora é que o Rayleigh foi lá. Então rolou pouco tempo, inclusive, entre as sagas, né, Amazon Lily, Impel Down e Marineford. Foi até pouco tempo, se for pra pensar. Mas enfim, acontece que o Rayleigh veio ver o Ruffy, né, ver ali as condições dele e tal. E acontece que o Ruffy ele fala que vai voltar ali pro bando dele lá em Sabaody e tal. Só que o Rayleigh pede pra ele não fazer isso, porque se a tripulação se juntar agora, eles ainda não estão fortes o bastante para o novo mundo e para as coisas que virão a acontecer. Então ele sugere que o Ruffy passe por um treinamento, siga um plano ali do Rayleigh, e o Ruffy acaba então fazendo isso. E aí, mais pra frente, a gente tem aqui então o que está acontecendo com o pessoal durante essa confusão toda, né? Essa parte eu já falei resumidamente num outro vídeo separado, tá? Então eu vou pular essa parte aqui sobre o que o pessoal tava fazendo ali da tripulação do Chapéu de Palha enquanto tá rolando toda essa balbúrdia, né? Depois nós temos aqui então o Duval, né, e os seus guerreiros ali, né, os seus aliados, tentando defender o navio do Chapéu de Palha até agora, pois é, e agora tá vindo até caçadores ali de recompensa que gostariam de botar as mãos no Sunny, só que os piratas ali conseguem, né, o pessoal do Duval consegue ali rechaçar as ameaças. Entretanto, acaba aparecendo o Kuma vindo na direção deles e aí o bagulho fica sério, né? Pô, é o Kuma, né, cara? Acabou de dar um pau ali no Chapéu de Palha, então ferrou, né?
Só que aí a Shaki acaba aparecendo ali na frente do Kuma e questiona ele sobre ele ainda ser um aliado pra eles, né? E aí a gente descobre todo o esquema aí do Kuma e tal, de fato não ser uma ameaça para os Chapéus de Palha. Ele estava tentando ajudar até então, né? Só que acaba acontecendo que a gente vai pra Arabasta, a gente não sabe o que acontece ali em Sabaody direito, mas lá em Arabasta a gente vê alguns piratas atacando, né, as beiradas ali, o litoral da ilha. Só que a gente vê ali, os guardas estão conseguindo rechaçar os piratas, enquanto a gente vê o Nefertari Cobra, a Vivi, Karu e outros ali lendo, né, sobre o Luffy, né, sobre tudo que aconteceu ali com o Chapéu de Palha. A gente também tem aqui o Crocodile e o Mr. One, né, que agora aqui é só o Das Bones, ou Das Bones, como queira chamar, que eles acabam então combinando ali de irem para o Novo Mundo. Na verdade, o Crocodile toma essa decisão depois de descobrir que o Luffy tá vivo ainda, né, então ele decide ir para o Novo Mundo e a gente não vê o que acontece com ele também depois, tá? E o Mr. One acaba indo com ele também. A gente também vê aqui o Bug, pois é, o Bug ele volta, né, junto com os prisioneiros de Impel Down. E, bom, ele tá com uma patota nova aí, ele também se junta com a tripulação antiga dele, né? Ele também se junta ali com os piratas Bug. E acontece que, cara, juntando aí essa galera, ele tem uma contingência bem grande agora, né? Tem uma galera bem grande seguindo ele, embora a Álvida tenha deixado ele pra morrer lá em Impel Down, né? Mas enfim, acontece que ele recebe uma mensagem que é do governo mundial, que o Mr. Tree acaba lendo e diz que ele não vai acreditar no que tá escrito. Que a gente sabe, ele vai se tornar um Shichibukai. Ele foi convocado para ser um Shichibukai. E por falar nisso, a gente tem aqui os Gorosei, né, os 5 anciões lá em Marine Joa, onde eles estão falando sobre as vagas que estão abertas ali do Shichibukai, né? Ele fala ali sobre o Jinbe ter deixado vamos dizer assim, essa brecha, né, lá no Shichibukai. O Gekko Moria também, que foi considerado morto na guerra. E o Barba Negra, que também tá querendo ser aí uma espécie de novo imperador do mundo, né? Eles também mencionam aqui brevemente o significado dos D. Eles não falam exatamente o que é, mas eles questionam aí que os D estão por aí, né, ainda. Eles estão causando uma balbúrdia, né? Mas, enfim. Em outra parte de Marine Joa, a gente também tem aqui o Sengoku. Ele acaba indo visitar o Kong. O Kong, ele é tipo o líder da marinha, tá ligado? Ele tá acima de todas as patentes da marinha. Ele quem manda na marinha, basicamente. E ele é a ponte entre a marinha e o governo mundial. E acontece que o Kong, ele acaba ouvindo ali do Sengoku que ele se demite. O Sengoku se demite depois de tudo que aconteceu, depois das decisões ali do governo mundial e tal. E ele também descobre que o Garp, ele tinha deixado também aí a vaga dele, né? O Garp também já tinha dito ali que ele teria deixado o cargo também de vice-almirante. Só que o Kong, ele toma uma decisão diferente com os dois. Ele acaba deixando com que, vamos dizer assim, eles continuam na marinha, mas é extraoficial, sabe? Eles estão livres pra vagar por aí, mas extraoficialmente eles ainda estão na marinha, tá ligado? E ele toma uma decisão também de pedir ali pro Sengoku criar uma nova geração de fuzileiros navais, o que o Sengoku concorda, né? De que ele já tá meio velho pra cuidar do que vai vir pela frente, né? Dessa nova geração. Então nada mais justo do que ao fazer aí uma nova leva de gente poderosa pra lidar com as ameaças futuras, não é mesmo? E, inclusive ele quer que o Aokiji, o Kuzan, seja o próximo almirante de frota, suceda o próprio Sengoku aí na marinha, tá? Aí voltando lá para Marineford, a gente tem o seguinte, a gente tem ali o pessoal reconstruindo Marineford, né? Ainda tá tudo bem quebrado ali, tá tudo em reforma. E acontece que o Smoker, ele fala com o Aokiji pedindo para ser transferido para a G5, que é uma base da marinha lá no Novo Mundo. E aí o Aokiji até fala que essa parte da marinha é meio problemática, né? O pessoal ali tá muito despreparado e tal. E olha que é no Novo Mundo, cara, pra você ver como a marinha tem problemas naquela região. A marinha não controla aquele lado definitivamente. Mas o Smoker tá determinado a ir nessa direção porque o Luffy tá vivo. E ele, obviamente, ele vai passar por ali. Então ele já quer recepcionar o Luffy quando ele botar os pés lá no Novo Mundo. Bem interessante aqui de ver. E também a gente vê o Kobe. Ele se recupera ali então depois da guerra. E os médicos explicam ali, o médico ali que atende ele explica que ele ganhou hack, né? Depois, devido ao trauma de guerra, ao choque da guerra, ele acabou ganhando ali aparentemente o hack do rei também. Então a gente vê aí algo bem interessante também aí, que o Kobe tá ficando mais forte, né? E o Helmepo tá até um
um esporro nele porque o Helmepo tá ficando pra trás, ele não tem hack, aparentemente, né? Então tem essa parada também. E aí a gente vai pra uma das cenas mais surpreendentes aqui, que é o fato de que o Ruffy voltou para Marineford. A gente vê aqui o Brenil, que tinha informado inclusive ao Sengoku sobre a questão lá da fuga de Impel Down e tal, da, entre aspas, morte do Magalhães e tal, foi ele que informou. E acontece que ele está informando ali para outros oficiais que o Chapéu de Palha veio para Marineford com o Jinbe e o Rayleigh. E eles fizeram toda uma espécie de procissão ali em Marineford, aparentemente fazendo uma espécie de despedida, ou uma espécie de, vamos dizer assim, eu não sei explicar, mas tipo um evento ali, de um rito de passagem para tudo que aconteceu ali em Marineford, né? Foi meio bizarro isso. E eles desafiaram completamente a marinha, que estava de guarda baixa. Ninguém conseguiu parar eles porque eles estavam de guarda baixa nesse momento aí pós-guerra, né, do Marineford. Foi bem louco de ver esse ato aí deles. E foi ideia do Rayleigh, inclusive, fazer isso. Bem louco. Enfim, e acontece que vários fotógrafos tiraram essa foto aí, então, do Ruffy, fazendo ali uma espécie de... mostrando o respeito, né, condescendência ali por tudo que aconteceu em Marineford. Então a gente vai para o Novo Mundo, onde a gente vê ali o que está acontecendo com os Supernovas. E a gente acaba vendo que o Kid, ele acaba vendo ali que o Ruffy, ele parece estar tentando criar uma nova era de piratas, a própria era do Ruffy. E ele vê isso como um desafio, né? Ele quer criar então a era do Kid, vamos dizer assim. Então ele acaba começando ali, por exemplo, crucificando, né, alguns piratas ali que estavam querendo retornar do Novo Mundo. Chamando inclusive a primeira metade da Grande Linha de Paraíso, né? Porque o Novo Mundo é um lugar meio perigoso demais, vamos dizer assim. A gente tem ali o Capone Bid, ele acaba acontecendo alguma coisa com ele lá, que o navio dele começa a subir, tá ligado? Do nada. A gente também vê aqui o Ruffy, né? Que ele acaba retornando de Marineford lá, e ele acaba ficando ali com o Ruffy, com o Rayleigh e tal, esperando que a tripulação alcance, entenda a mensagem ali que o Ruffy tá tentando passar. E o Rayleigh fala que eles têm que entender, porque isso é muito importante aí pra resolução aí do que vai acontecer mais pra frente. Depois a gente tem aqui também o Barba Marrom, aquele cara que a gente viu lá tentando atacar uma das ilhas lá do Barba Branca, né? Acontece que esse cara acaba se encontrando com o Basil Hawkins, e aí o resto, bom, já sabe, né? O Hawkins desceu a porrada nesse cara basicamente. A gente também vê aqui o tal do Uroug, ele é atacado também no Novo Mundo por uma figura misteriosa. E aí é descrito aqui que acaba aparecendo uma legenda ali informando que no Novo Mundo, os piratas que sobrevivem a ele e voltam para a primeira metade da Grande Linha chamam a primeira metade de Paraíso, justamente porque existem ameaças meio bizarras e, vamos dizer assim, muito mais estranhas do que normalmente haveria no mundo de One Piece, né? Então o Novo Mundo é um lugar à parte, é uma dificuldade extra, é um nível acima, vamos dizer assim. E o LoL parece que entende isso, porque a gente vai aqui pra parte do LoL, ele fala sobre não ter pressa de ir pro Novo Mundo ainda, e ele pede ali pro pessoal, vamos dizer assim, pro grupo dele, né, acatar as ordens dele de roubar o trono apropriado, vamos dizer assim, que é no caso ali que ele já tá dando aqui um spoiler de que ele vai lutar contra o Doflamingo, né, só que aqui a gente ainda não tinha essa informação. E nós também temos aqui o X-Drake, ele tá atacando uma ilha ali, que seria no caso do Kaido. E aí ele tá tentando chamar a atenção ali do Kaido pra tentar, atrair ele pra fazer alguma coisa que a gente não sabe nesse primeiro momento. Mas depois a gente descobre que ele entra pro bando do Kaido. Depois a gente também tem aqui o Apu, ele tá correndo ali de uma espécie de grupo de javalis, né, uma manada de javalis. E, cara, ele tem uma parte ali que parece que era pra ele cair de um penhasco, mas ele continua correndo no ar, tá ligado? Mostrando ali que eu, sei lá, não sei se é a ilha ou se for uma zoeira, mas... enfim, mostrando que tem ilhas diferenciadas também ali no Novo Mundo e ameaças perigosas, porque o Apu ele tem um poder até que bem interessante. Ele tá correndo desses javalis porque os javalis são brabos, né? Essa que é a verdade. Depois nós temos aqui então a cena do Barba Negra, ele que tá aqui, tinha acorrentado a Jewelry Bone e justamente ele tá usando ela como uma espécie de moeda de troca com a marinha. Em troca de um navio, né? O problema é que a marinha mandou o Akainu pra resolver essa situação. E o Akainu não vai negociar com piratas, tá ligado? Foi a pior escolha possível. Então o Barba Negra ele acaba deixando a Jewelry Bone ali, acaba abandonando ela e a tripulação dela ali e vai embora, tá ligado? E deixa ela pra ser capturada ali pelo Akainu.
Também nós temos aqui o Doflamingo falando ali com alguns nobres mundiais sobre o destino do Gecko Moria, né? Que ele tinha sido mandado lá para matar o Gecko Moria depois de Marineford. E acontece que ele diz que o Gecko Moria conseguiu escapar, ele conseguiu ver a sombra e fugir. A gente vê ali que os nobres ficam bem bolados com essa situação, né? Só que aí o Doflamingo ele dá uma cartada violenta aqui, que ele usa o status dele de Shichibukai. Ele fala, olha só, se vocês não gostaram, eu posso deixar o meu cargo, não tem problema, eu deixo o meu cargo de Shichibukai aqui, né? Pô, como os 3 poderes já estão bastante fragilizados, é melhor não fazer isso não, deixa quieto, né? Então o cara deu um carteiraço, basicamente, aqui na nobreza. Esse cara é brabo, o maluco é brabo. Depois a gente vai aqui então para os tripulantes ali, os chapéus de palha. Eles acabam entendendo, recebendo a mensagem do Ruffy lá em Marineford. E acontece que eles entendem o que era, qual era a mensagem, né? De que eles deveriam ficar e se tornarem mais fortes. Eles não deveriam se encontrar agora, eles deveriam ficar onde eles estão e se tornarem mais poderosos, né? E é o que cada um vai fazendo do seu jeito. Que eu também falei sobre isso lá naquele vídeo lá sobre o time skip, né? O que eles estavam fazendo aí durante o time skip, cada um deles. E acontece então que a gente vê qual era o plano do Ruffy e do Rayleigh. Basicamente o Ruffy ele tem ali uma tatuagem no braço enquanto ele estava sendo fotografado, que está escrito 3D 2Y. E no caso ali o D tá cortado, né? O 3D tá rabiscado e o 2Y tá intacto. Basicamente 3D era para ser 3 dias, 3 days em inglês, e 2 anos, e 2Y era para ser 2 anos, ou 2 years, né? Então eles vão ficar 2 anos treinando para depois se encontrarem lá em Sabaody. Esse é que era o plano então do Rayleigh, né? E ele então vai treinar o Ruffy nesse meio tempo. E é aqui então onde nós temos o tão conhecido time skip, né? E para finalizar nós temos aqui então o Jinbe retornando para a Ilha dos Homens Peixe, pedindo ali para que o Ruffy visite ele depois que eles forem ali em direção ao Novo Mundo. E a gente tem aqui então o Rayleigh levando o Ruffy para a ilha de Huzukaina, que é uma ilha adjacente, vamos dizer assim, à Ilha das Amazonas. E acontece então que ali ele fica treinando o Ruffy e explica pra ele os conceitos do hack, né? Que o Ruffy acaba então aprendendo ali então os conceitos ali sobre todos os hacks possíveis, enquanto ele vai esperando o tempo passar, né? Vai se fortalecendo ali pra poder se reencontrar com os Chapéus de Palha no futuro. E aí termina aqui com o Ruffy deixando o chapéu de palha dele e o Vivicard numa pedra ali, falando que o chapéu de palha vai tirar férias, vamos dizer assim, né? Então a gente tem aí o Ruffy de férias, entre aspas, né? Férias forçadas. Enfim, cara, isso aqui foi praticamente um arco de consequências sobre Marineford, mas a gente sabe que as consequências continuam até hoje, em One Piece inclusive, né? Eu tô trazendo aí o mangá e o anime, a gente sabe que tá rolando coisas aí derivadas de Marineford até hoje. Então, assim, ainda tem muito pano pra manga, tá? Realmente Marineford foi uma parada insana, né? Foi uma parada realmente muito insana, com várias perdas, várias mudanças, várias reviravoltas incríveis. Foi realmente um momento muito, muito impactante aqui. Foi um divisor de águas em One Piece. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!